Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora vamos começar. No início da segunda década do século XXI, Jerusalém seguia como um centro de fé, conflito e expectativa, onde o passado e o presente se sobrepõem em camadas. A cúpula da rocha, erguida sobre o Monte do Templo, compõe um dos horizontes mais reconhecíveis do planeta, símbolo de devoção e de disputa. Ao mesmo tempo, o mundo vivia a ascensão acelerada das redes sociais e da cultura dos vídeos virais, com celulares e câmeras compactas transformando qualquer ocorrência em espetáculo global. Foi nesse cenário, em uma madrugada de inverno do ano de 2011, que se consolidou um dos relatos ufológicos mais difundidos da era digital, um suposto ovni pairando sobre o coração de Jerusalém. A narrativa, que se tornou célebre, aponta para a madrugada de 28 de janeiro de 2011. Gravações divulgadas na internet mostravam um ponto luminoso descendo lentamente até se aproximar da cúpula da rocha. O objeto parecia pulsar, como se respirasse luz, detendo-se a uma altura incerta acima do santuário. Em seguida, um clarão intenso iluminava a esplanada, como se um estalo branco atravessasse o ar, e o ponto subia num salto vertical súbito, desaparecendo em velocidade. Em outra versão, logo após a ascensão, surgiam no céu 4 luzes vermelhas, alinhadas em uma formação estática, como se demarcassem um quadrante silencioso. As imagens, feitas de diferentes ângulos conforme seus divulgadores, traziam reações de espanto e exclamações, e reforçavam a sensação de que algo extraordinário havia ocorrido em um dos lugares mais vigiados do mundo. A descrição do fenômeno, à primeira vista, possuía detalhes que favoreciam a aura de autenticidade. O tremor de câmera compatível com gravação manual, a ambientação noturna com pontos de referência reconhecíveis, o contraste entre a luz fria da cidade e a intensidade do clarão central, tudo isso transmitia verossimilhança. A aparente constância entre os elementos visuais de gravações diferentes, cada uma supostamente feita por testemunhas independentes, colaborou para a rápida aceitação por parte do público. Em poucas horas, as imagens atravessaram fronteiras linguísticas e culturais, alimentando manchetes e discussões acaloradas. A pergunta sobre uma possível intervenção militar ou governamental emergiu com a mesma velocidade. Em um espaço aéreo sensível, seria plausível supor que radares tivessem detectado um intruso ou que patrulhas tivessem sido acionadas. No entanto, não houve comunicado oficial confirmando violação de espaço aéreo naquela madrugada, tampouco registro público de intercepção. Autoridades israelenses não apresentaram relatório que corroborasse o evento, e a Força Aérea de Israel não divulgou informações sobre movimentações anômalas. A Autoridade de Aviação Civil do país também não ofereceu dados que indicassem incidentes no entorno da Cidade Velha. O silêncio institucional, somado à ausência de relatos de emergência, enfraqueceu a hipótese de uma ocorrência aeronáutica convencional e deslocou o foco para a natureza das imagens em circulação. Com o avanço das horas e a multiplicação de compartilhamentos, começaram as verificações técnicas. Pesquisadores independentes, céticos e entusiastas, frame a frame, confrontaram as gravações. Surgiram questionamentos sobre a coerência do tremor de câmera entre vídeos que supostamente teriam sido feitos por pessoas e dispositivos distintos, pois certos micromovimentos se repetiam como assinaturas idênticas, um indício de manipulação digital. Analistas apontaram discrepâncias de paralaxe, sugerindo que o posicionamento do objeto e sua interação com o panorama não obedeciam ao que se espera em uma filmagem real. O reflexo da luz no entorno parecia não corresponder de forma consistente às superfícies do local, como pedras, grades e cúpulas menores, o que levantou dúvidas sobre se o clarão foi de fato projetado no ambiente ou apenas sobreposto na pós-produção. A trilha sonora, com reações humanas similares, também foi alvo de escrutínio, pois trechos foram percebidos como repetidos ou recortados de maneira suspeita, um sinal de montagem sonora. Os metadados das publicações, frequentemente alterados por compressões e reenvios, não ofereceram uma cronologia confiável. Tentativas de geolocalizar os pontos de tomada, comparando o enquadramento urbano, revelaram inconsistências nos ângulos que deveriam, em tese,
coordenar a mesma cena a partir de diferentes distâncias. No vídeo em que 4 luzes vermelhas permaneciam estáticas no céu após a partida do objeto, alguns investigadores notaram que a formação lembrava pontos fixos do horizonte noturno, possivelmente luminárias ou antenas distantes, cuja relação com o suposto OVNI poderia ter sido sugerida pela edição. Entre os nomes que se debruçaram sobre o caso, divulgadores científicos e jornalistas especializados em checagem técnica destacaram anomalias compatíveis com composição digital, como a persistência do brilho e a borda do objeto sem a difusão esperada em atmosfera real, além de padrões de desfocagem e granulação que não se ajustavam às variações do zoom. A hipótese mais parcimoniosa, segundo esse grupo, era a de um hoax bem executado, produto de ferramentas de rastreamento de movimento e sobreposição de luminosidade, aproveitando-se do poder simbólico de Jerusalém. Essa avaliação ganhou corpo com o passar dos dias, à medida que novas cópias e versões do mesmo material surgiam, muitas sem origem clara, reforçando a impressão de que a história havia sido arquitetada para a era da viralização. Ainda assim, por trás da crítica técnica, persistiram testemunhos informais de pessoas que afirmavam ter visto luzes incomuns naquela noite, embora nenhum relato tenha apresentado dados independentes suficientemente robustos, como registros de radar, medições fotométricas ou imagens brutas verificáveis. Em um contexto urbano tão fotografado, a ausência de múltiplos registros simultâneos e plenamente auditáveis soou eloquente. Mesmo assim, o fascínio permaneceu, alimentado pelo local e pelo momento histórico, quando mobilizações regionais e um mundo hiperconectado criavam um clima de ansiedade e curiosidade coletiva. Ao final, o episódio do OVNI sobre Jerusalém em 2011 tornou-se um estudo de caso sobre como a tecnologia que democratiza o registro também amplia a capacidade de simular o extraordinário. Não houve confirmação oficial, não houve documentação primária e independente que sustentasse a materialidade do objeto, e a avaliação predominante nas análises técnicas aponta para manipulação. Contudo, a lacuna entre o desejo por evidências absolutas e a realidade fragmentada dos vídeos, somada à força simbólica da Cidade Velha, mantém viva a interrogação. O caso sobrevive como um marcador do nosso tempo, em que fé, imagem e algoritmo se entrelaçam. Entre o brilho que desce, o clarão que explode e a fuga vertical rumo ao escuro, permanece o enigma que mobiliza olhares e debates, lembrando que o mistério, mesmo quando contestado, encontra terreno fértil onde a história, a devoção e a imaginação se tocam.